sou Thiago Fernandes e estou de volta para trazer informações importantes sobre os bastidores do Atlético. O Galo tem interesse nas contratações de Michael e Rodrigo Aguirre, dois jogadores que foram especulados na cidade do Galo nas últimas horas. E qual é a situação do jogador Igor Rabelo? Afinal, o Atlético quer liberar o atleta? Como o staff do atleta se posiciona em relação a isso? Bom, eu vou trazer todos os detalhes sobre esses dois assuntos nesse vídeo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor do Galo, seja notificado sobre todo e qualquer assunto que for publicado aqui no Thiago Fernandes, jornalista, e estou aqui diariamente para trazer para você detalhes e informações de bastidores sobre o nosso Galo. Vamos lá. Primeiro, sobre a situação envolvendo o Igor Rabelo. Eu conversei ontem com o Anselmo Paiva, que é sócio do André Cury, na representação do Igor Rabelo. E na conversa que eu tive com o Anselmo Paiva, eu vou ler aqui o que ele me disse de mensagem. E eu acho importante que você, torcedor do Galo, fixe sobre o que é dito nos bastidores e no dia a dia do jogador. Chamei o Anselmo Paiva e perguntei: há alguma oferta para a saída do Igor Rabelo do Galo? Me bateram que houve uma consulta do Botafogo. Ele falou: boa tarde. Estamos eu e o André Cury, meu sócio, empenhando para tirar o Igor Rabelo nessa janela. Sobre o Botafogo é impossível, já jogou mais de 7 jogos. Ele tem 10 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí eu falei: boa, pensam em algo no exterior? E ele respondeu: trabalhando nesse sentido. Então, Igor Rabelo tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025, já disputou 10 partidas na atual edição do Campeonato Brasileiro. Ele tem procurado a possibilidade de defender algum clube do exterior. E essa é uma tentativa do staff do jogador. O Anselmo Paiva, empresário do jogador, e o André Cury, também empresário do jogador, são os responsáveis por tentar tirá-lo nesse momento da cidade do Galo. Então, existe sim a possibilidade de saída do Igor Rabelo. E aí eu fui atrás para saber sobre Michael e Rodrigo Aguirre. O Rodrigo Aguirre é um atacante uruguaio, acabou de chegar ao América do México, ele pertencia ao Monterrey do México, e o Michael é aquele jogador que passou pelo Flamengo, passou pelo Goiás, hoje está no Al Hilal da Arábia Saudita. Conversei com uma fonte do Atlético, um dos R's, e essa fonte me disse que não, nenhum dos dois jogadores interessa nesse momento ao clube. E o Galo até procura um atacante, no entanto, não são eles, nem Michael, nem o Rodrigo Aguirre. Tá falado, meus amigos? O Atlético é favorito para o confronto. Você fala em obrigação? Obrigação de maneira nenhuma. No futebol, o jogo é aberto, o jogo é claro, o jogo é amplo. O Atlético é favorito do confronto. O Atlético é favorito do confronto. Então, a Copa do Brasil, ela tem essa capacidade, esse charme da Copa do Brasil de colocar frente a frente equipes de divisões diferentes, de divisões até de primeira contra terceira divisão, e isso acontece alguns traumas durante essa caminhada. O Guilherme mostrou muito bem aí, lembrou do Afogados, muito bem, né? Que foi um choque de realidade para o Atlético, movimentou bastante. Historicamente, o Afogados tem uma participação grande em tudo que aconteceu no Atlético nos últimos anos. O Guilherme também, na reportagem dele, ele lembrou que o próprio CRB já aprontou contra uma equipe campeã do Palmeiras, que é a equipe de 2021, que depois chegou a ser campeã brasileira não, da Libertadores, e também futuramente foi campeã brasileira também nas mãos do Abel. Então o Atlético tem que ir para lá para conseguir um bom resultado, para conseguir trazer a decisão para cá de uma forma mais tranquila, pensando que o Atlético no mês de agosto já começa com o Criciúma, depois vem o CRB, já depois tem o Clássico contra o Cruzeiro, depois já tem Libertadores. Então, se o Atlético conseguir jogar bem, entrar com todos os seus jogadores no melhor e rendendo da forma melhor, conseguir um bom resultado, pode até pensar, e eu estou falando isso de fora, eu não sou treinador, eu não estou lá na gestão do Atlético, pensar em tirar alguns atletas para o jogo contra o Cruzeiro, que é um jogo importantíssimo, fundamental para o Atlético, mas a Copa do Brasil é extremamente valiosa. Então, à frente do Clássico, nesse momento, é pensar na Copa do Brasil e que o Atlético venha de lá com um bom resultado. Thiago Fernandes, eu acho que você não pensa igual, porque eu passei por você aqui fora agora, você estava gravando um conteúdo ali para o seu Instagram. Eu te sigo lá, tá? Eu também te sigo. Estava vendo seu conteúdo ali
E você lá estava desbravejando, e as veias do pescoço quase estourando. O que é? É porque é curioso. Boa tarde aos amigos, ao pessoal de casa. Porque eu disse exatamente o que você perguntou, Elton. Eu disse que o Atlético tinha. Era a obrigação de vencer o jogo de hoje. E pra mim não só vencer, tá, HG? Eu acho que o Atlético tem que jogar mais bola do que jogou na partida contra o Corinthians. Então hoje, pra mim, o Atlético tem que voltar de lá com um resultado positivo. E isso é muito importante. Muito importante por quê? Porque se o Atlético perde o jogo de hoje, ou é eliminado para o CRB de alguma forma, eu vou tratar como vexame. Acho que todos os meus colegas aqui também tratariam. Por isso eu trato hoje o Atlético com a obrigação de passar de fase diante do CRB. O Atlético não pode negociar uma eliminação para o CRB. Não pode. É vexame. Seria algo vexatório. Dado o investimento que tem o Atlético, o elenco que tem o Atlético hoje tem um ataque que é formado por Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Paulinho. No meio-campo tem o Zaratio. Para trás, o Atlético tem Júnior Alonso, Lianco, Guilherme Arana. Não dá para olhar para esse jogo contra o CRB, por melhor que seja o elenco, por mais bem treinado que seja. Eu adoro o Daniel Paulista, acho um baita treinador, acho que é um cara muito promissor no nosso futebol, mas por mais que seja bem treinado, por melhor que seja o treinador do CRB, o Atlético hoje ele não pode negociar nada além de uma vitória. Não pode entrar num jogo como esse e pensar em empatar. Ou achar que qualquer outro resultado que não seja uma vitória, não seja obrigação do Atlético. O Atlético hoje tem a obrigação de vencer pela diferença entre as duas equipes, pela diferença de qualidade. Para mim, o Galo é bem superior ao CRB e tem a obrigação de uma vitória e de uma boa atuação. O Valu sempre muito equilibrado, daqui a pouco eu vou falar com o Gui também. Mas, o Valu, o Elton diz que não tem obrigação. O Thiago acha que é muita obrigação. Eu coloquei como favorito, eu coloquei o Atlético. O Atlético, para mim, é favorito no confronto. Não, isso ficou claro. Eu não quero usar a palavra obrigação. E vida que segue. E você, Valu? Boa tarde para você, para os amigos. Acho que temos que lembrar também que é um confronto decidido em 180 minutos. Não sei quais são as circunstâncias do campo que o Atlético vai jogar. Acho que outros fatores também têm que entrar. Eu não coloco como obrigação, mas eu coloco o Atlético como muito favorito nesse confronto. Eu acho que não tem nada de errado, não é faltar com respeito o CRB. Sim. Por exemplo, o caso de ontem, São Paulo e Goiás, é também um São Paulo muito favorito. Eu acho que qualquer uma das duas equipes, se você perguntar para o Flamengo, para o Palmeiras, para o próprio jogo pesado que teve ontem, Botafogo e Bahia, se eles gostariam de trocar, repito, com todo o respeito que merecem Goiás e CRB, mas qualquer uma dessas equipes gostariam de estar nesse momento no lugar de enfrentamento de São Paulo e também do Atlético. O que não significa que tem alguma coisa garantida, tá? O Atlético era favorito contra o Juventude, não venceu. O Atlético era favorito contra o Criciúma, não venceu. Então, o futebol, ele coloca esse tipo de situação. Mas você concorda que é vexame, Valu? Os 3 pontos. Eu concordo. Não, assim, nos 180 minutos, eu acho que até perder para empatar com esses 3 é vexame. Pra mim, no confronto... empatar com o Juventude. Empatar com o Criciúma em casa. Não, aí eu não acho que é vexame porque o campeonato mostra isso. É tudo vexame, o campeonato mostra eu acho que a gente não pode generalizar e usar tanto a palavra vexame, porque senão depois ela fica cai em desuso. Eu acho que a eliminação... O vexame ele é para algo estrondoso. Mas isso cara, empatar com o Criciúma em casa sem nenhum reforço é vexatório. Sem nenhum desfalque, aliás. O São Paulo perdeu pro Cuiabá, no Morumbi, foi o time... É vexame, cara. Cara, não é. É do campeonato. Aí eu acho que é do campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é um dos poucos campeonatos no mundo que o primeiro vai enfrentar o 20º e não tem nada, digamos assim, garantido. Então, eu acho que no confronto, se o Atlético eventualmente não passa pelo CRB, é um vexame estrondoso, ponto. Mas agora, como que ele vai fazer para passar e confirmar esse favoritismo? Se empata lá hoje... Se passar nos pênaltis é vexame. Eu trato como vexame. O Atlético não conseguir ganhar do CRB nos 180 minutos, pra mim é algo vexatório. Vexame é eliminação, Thiago. Eu não acho que seja só eliminação, mas não é... Cara, o Atlético não conseguir ganhar do CRB eu não iria colocar como normal. Minutos, eu não iria algo colocar completamente como normal. anormal. O Atlético tem a obrigação de passar. Eu também fugiria do que a gente espera e do que muito é abaixo. O natural. Muito. Mas passou... Seguiu viagem. Seguiu viagem. Deixa eu te ouvir, Gui, porque é o seguinte, a Copa, eu falei isso ontem no Jogo Aberto, a Copa do Brasil, historicamente, ela já tentou nos ensinar várias vezes. Mas, nossa, eu acho que para mais de uma dezena de vezes, ela tentou nos ensinar.
de adversários muito poderosos ficarem pelo caminho para adversários que não tinham a menor expressão. Ao longo da história, inclusive com o Atlético. Na matéria você colocou, Afogados, por exemplo. Né? Isso aí, torcedor atleticano, hoje tem jogo pela Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e CRB. E um dado interessante, né? A equipe de Alagoas nunca venceu, né, a equipe do Atlético Mineiro, né? O CRB aí nunca venceu a equipe do Galo Mineiro, né? E essa partida aí é muito importante para o Atlético, né? Já garantir um bom resultado na primeira partida, né? Vai jogar fora de casa, mas dá para o Galo buscar aí um resultado interessante já nessa primeira partida para já encaminhar sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, né? E essa classificação aí renderia ao clube do Atlético nada do que 4 milhões de reais, né? Seria muito interessante aí o Atlético tá conquistando aí um bom resultado para conseguir dar um passo importante para se classificar para as quartas de finais. Então deixa seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações.